educação, com o esporte, para que você tenha bons indicadores e você veja assim, o quanto esse trabalho ele está sendo importante, porque assim, nós vemos o público atendido, nós vemos a atividade que é feita e você fala, nossa, isso é excelente, mas isso é bom. E qual é o resultado que nós temos a partir disso? Quantas pessoas saíram da rua? Existe um acompanhamento dessas crianças, de como elas se desenvolveram depois? Então, assim, é esse acompanhamento que se fala. Há uma necessidade de trabalho com adolescentes em relação a drogas e a sexualidade. Há uma carência de opções de lazer e de infraestrutura, reduzindo a prática esportiva, e isso propicia problemas sociais com crianças e com adolescentes. As ações esportivas desenvolvidas pela Secretaria do Esporte não são integradas aos projetos educacionais, que foi algo que a gente já conversou. A carência de áreas de convivência social, especialmente nas áreas periféricas e áreas rurais, que daqui a pouco a gente vai mostrar um mapeamento dessas áreas. O município ele possui diversos conselhos, o Conselho Municipal de Assistência Social, dos Direitos da Criança, Antidrogas, Conselho Municipal do Direito da Mulher e outros conselhos. No entanto, a comunidade ela não possui uma cultura participativa aqui em Tubarão ainda, E alguns dos conselhos que se cria aqui em Tubarão, que é assim, é preciso montar um conselho, então vai lá e se monta o conselho, mas não com essa ideia de trabalhar a comunidade, mas se atende para atender a um requisito formal. E isso é algo que a gente precisa começar a mudar na cultura. Então, por exemplo, nós vamos ter a partir do plano diretor o Conselho das Cidades. Esse Conselho das Cidades, ele vai ter que funcionar. Até o poder público está trabalhando para isso, Está reformulando o núcleo gestor, porque foi estabelecido um núcleo gestor, esse núcleo gestor não estava participando, então está sendo reestruturado o núcleo gestor com as pessoas que efetivamente estão participando do processo, para que se crie realmente conselhos que não são meramente formais. Então temos um conselho porque dizem que tem que ter um conselho. Não, os conselhos eles têm uma função social muito importante. Estar desenvolvendo os programas de capacitação para esses conselhos. Porque, por exemplo, no caso do Conselho das Cidades, nós estamos participando de um processo, vocês vêm aqui, ficam ouvindo, falando, 2, 3 horas cada vez, já fizemos 14 reuniões, ainda tem várias outras, nós vamos estar construindo um processo, explicando cada um dos instrumentos. Então, depois disso tem que ter um processo também de contínua capacitação desse conselho. Para quê? Para que vocês saibam exatamente o que é que está sendo feito, para que serve um determinado instrumento. Então, os conselhos eles precisam estar inteirados do que acontece dentro da política pública voltada para aquela questão. Então, é um Conselho Municipal da Saúde. Os conselheiros da saúde eles têm que entender como funciona a estrutura da saúde no município de Tubarão, no estado, no país. Então, essas capacitações dos conselhos são extremamente importantes. Falta de iniciativa comunitária. O associativismo no município se apresenta por categorias específicas, não havendo uma integração entre os mesmos. O único grupo que desenvolve atividades integradas com assistência social são os catadores de papel, que esses desenvolvem, só que outros conselhos não desenvolvem atividades integradas, principalmente com assistência social, isso é algo importante. A assistência social, a única ação da assistência social voltada para a formação da mão de obra é a costura industrial. E não há projetos voltados para a realidade econômica do município. Então, pouco a integração entre a assistência social e a Secretaria de Indústria e Comércio. Na verdade, quando a gente trabalha num sistema de planejamento, de dados, de informações, às vezes não adianta a gente fazer programas de capacitação que não estão adequadas à realidade econômica do município. Então, vamos fazer uma suposição. Se o município só trabalha com costura,
né? Digamos que temos um município que trabalha com costura. Não adianta fazer uma capacitação da mão de obra para culinária, se a realidade do município ele tem uma outra função. Então, assim, precisa se começar a fazer uma integração para que se tenha uma oferta de acordo com a demanda. Então, assim, a capacitação do município, voltar a atividade de capacitação da mão de obra para a demanda que o município de Tubarão precisa. Qual é a realidade? E fazer essa integração junto com a indústria e comércio é algo assim. A indústria e comércio trabalha com a questão da indústria e comércio do município. Eles têm quais são as demandas. Então, assim, para que se comece assim, a colocar efetivamente as pessoas dentro do mercado de trabalho e nós tenhamos assim, perspectivas melhores de qualidade de vida. Apesar do município contar com a Unisul, que possui um curso de serviço social e desenvolvimento de estágio supervisionário na área discreta, e tem uma carência muito grande de projetos e tem que se potencializar esse potencial, porque se assim, nós temos assistentes sociais, não tem estágio supervisionado, então assim, aproveitar essa mão de obra qualificada que nós temos dentro do município. Nós temos uma universidade, nós temos estudantes que estão se formando para ser bons profissionais, só que assim, durante o estágio, poderíamos ter projetos junto com a Unisul para que se tenham atividades comunitárias. Cultura, esporte e lazer. Quase acabamos. Não existe um Conselho Municipal de Esportes, existem poucas praças, certo? E as que existem não têm estrutura física voltada ao lazer, faltam áreas verdes no município, falta equipamentos esportivos e áreas de lazer nos bairros periféricos, que eles não têm opção de lazer nenhum, faltam quadras e demais equipamentos, né? Apesar das diversas modalidades esportivas que são desenvolvidas aqui no município, falta uma estrutura de esportes nas comunidades, e, principalmente nas comunidades rurais e nos bairros periféricos, o que acaba dificultando assim, o acesso dessa população às atividades esportivas. A ausência de espaço físico nas escolas, que foi algo que a gente já falou. Toda a estrutura esportiva do município, assim como as áreas verdes, praças, se concentram na região central. E daí falta também, né, essa questão da integração. Vamos integrar a assistência social, a educação, o esporte. Existe um grande número de profissionais, assim como assim, nas demais secretarias, no esporte também tem um número muito grande de profissionais que estão voltados para o desenvolvimento do esporte. O que falta em Tubarão é a estrutura física para o desenvolvimento de maiores atividades. Alguns espaços que existem aqui em Tubarão, eles necessitam de reformas. Ausência de investimento da iniciativa privada em atividades esportivas, até por isso que seria interessante, até já é uma das diretrizes, né, fazer uma fundação de esportes. Não está concretizada ainda, né, professor? Está em andamento. Mas já está em andamento. Em relação à cultura, uma outra questão que a gente tem também, cultura, esporte e lazer, em todos os municípios de uma forma geral também, assim, primeiro se investe na educação, na saúde, e o que sobra dentro de tudo no orçamento vai destinado à cultura, ao esporte e ao lazer. Quando na verdade essas atividades de cultura, esporte e lazer no município são atividades que elas mexem com a questão preventiva. Então assim, se você utilizar, certo, capacitar os jovens, pegá-los, começar a desenvolver atividades esportivas para eles, também para melhor idade, atividades de cultura, atividades voltadas ao lazer, você diminui a população que é atendida pela assistência social, porque daí as pessoas ficam menos doentes. Você acaba diminuindo um pouco da violência social, porque você traz uma nova perspectiva para esses jovens.
Hoje nós temos a segurança pública do município, que tem a guarda municipal.